Jesus. Amém. Venha ser conosco. Amém. Nós precisamos do Senhor. Amém. Precisamos, Senhor, da sua misericórdia, Amém. do seu amor, da sua bondade. Amém. Aleluia. Amém. Senhor Jesus, Amém. a sua pessoa viva, Amém. Senhor, como Espírito, Amém. o Espírito que se move, Amém. venha se mover em nós, Senhor. Amém. Oh, Senhor Jesus, Amém. ao abrir da minha boca, Senhor, Amém. e venha falar, Sim. Senhor Jesus, Amém. alcançar aqueles que irão ouvir. Amado Senhor, Oh, oh, precisamos de Ti. Senhor Jesus, sim. oh, precisamos de Ti. Oh, Precisamos da Sua vida. Precisamos da Sua palavra. amém. Oh, Senhor Jesus. Amém. Oh, Senhor Jesus. Amém. Tá lá, né? Tá. Estão lá. Ah, Já estão lá. amém. Jesus é o Senhor. Amém. Amém. Aleluia. Senhor Jesus. Amém. Louvamos ao Senhor por mais essa oportunidade em que nós podemos falar a Sua palavra. Essa noite nós precisamos da misericórdia do Senhor para que Ele possa falar aquilo que Ele deseja falar, aquilo que aqueles que ouvem desejam ouvir ou necessitam ouvir. Ó Senhor Jesus, que o Senhor seja conosco ao falar a Sua palavra. Como nós vimos na palavra do irmão Pedro Dom de ontem à noite e hoje pela manhã, a situação em que o mundo está vivendo hoje, na verdade, é uma grande onda que está ocorrendo nesse mundo e que está levando a humanidade a viver uma situação de incerteza, de desespero, viver uma experiência jamais vivida, o que nós temos vivido nesses dias. E nós precisamos mais do que nunca da misericórdia do Senhor, da bondade do Senhor, por um lado, para vir nos suprir, para vir atender às nossas necessidades. Por outro lado, por causa da situação em que o mundo está vivendo hoje. Amados irmãos, nos dias em que nós estamos vivendo, esses dias atuais, todas as pessoas, elas estão passando por algum tipo de sofrimento. Sofrer não é privilégio de alguns. Se alguns sofrem em maior proporção, outros sofrem em menor proporção. Mas a verdade é que aqueles que vivem nessa terra, eles passam por algum tipo de sofrimento. Sofrimento na carne, sofrimento na alma. Alguns sofrem por situações que lhes acontecem, algumas perdas que sofrem na vida, como tem acontecido nos nossos dias. Sofrimento por perder entes queridos é o que tem acontecido nesses dias em todo o mundo, por causa dessa situação, desse vírus que tem causado problemas sérios em toda a humanidade. Outros sofrem por alguma situação de doença, e na verdade o que esse vírus tem causado é doença, preocupação, e tudo isso causa sofrimento nas pessoas, causa sofrimento naqueles que estão próximos dos doentes. Os próprios doentes sofrem dores. Amados irmãos, o certo é, todos aqueles que vivem nessa terra hoje, eles sofrem algum tipo de sofrimento, passam por algum tipo de sofrimento. Então essa é a situação de toda a humanidade. Por isso nessa noite nós queremos rogar ao Senhor que olhe para toda essa situação que o mundo está vivendo hoje
E que o Senhor, Ele coloca limite nessas coisas. Coloca limite no avanço desse vírus, na propagação desse vírus, que tem alcançado todos os países da Terra e que tem alcançado grande parte das pessoas que habitam na Terra. E nós vimos ontem na palavra do irmão Pedro, Deus, na sua criação, Ele estabeleceu limites, principalmente estabeleceu limites para o mar. O mar, com o seu poder, ele tem o seu limite. As grandes ondas, elas têm o seu limite. Quem estabeleceu esses limites? Deus estabeleceu esses limites. Por isso, amados irmãos, o que estamos vivendo hoje é uma grande onda. E essa grande onda, ela pode ser barrada pelo nosso Deus. Se o nosso Deus, Ele quiser, Ele pode barrar, Ele pode fazer parar essa grande onda que tem levado toda a humanidade a viver hoje nessa aflição e nesse desespero. Ó Senhor Jesus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia do seu povo. É isso que nós esperamos do nosso Senhor, que Ele tenha misericórdia de todos nós. No mundo inteiro hoje, essa grande onda causada por esse vírus tem trazido mortes em alguns países, grande número de mortos, e isso tem trazido também preocupação para aqueles países que ainda não têm grande número de mortos, mas isso é algo que está na estatística, dependendo do avanço desse vírus. E nós oramos ao Senhor. O irmão Pedro falou para nós que deveríamos ativar um relógio de oração, deveríamos fazer um relógio de oração por igreja ou por região, contanto que nós, a partir de então, nós possamos nos dispor a orar. E a orar constantemente, a orar 24 horas. Para isso, nós devemos fazer esse relógio de oração. E como Pedro falou que isso deve ser feito por região. As regiões de números pares devem começar a orar a partir de amanhã, nesse relógio de oração. E aí, e as regiões de número ímpares deve orar a partir de terça-feira. Claro, deve orar obedecendo esse relógio de oração. Na verdade, nós devemos orar, irmãos, a todo momento, sempre que lembrarmos, devemos orar por essa situação. E eu quero aproveitar esse encargo de irmão Pedro para encorajar os irmãos e reforçar esse encargo. Vamos fazer parte desse relógio de oração. Vamos colocar ali o nosso nome, o horário que nós devemos orar, e vamos ser rigorosos quanto a esse horário. Vamos obedecer esse horário e vamos realmente nos colocar diante do Senhor e interceder ao nosso Senhor pelo seu povo, interceder ao nosso Senhor por todos os países da terra, por toda essa situação, para que Deus Ele coloque limite em tudo isso. A propósito, a mensagem dessa semana do Alimento Diário é a mensagem 23, e essa mensagem fala com respeito às experiências do apóstolo Paulo, experiência de sofrimento, e é isso que tem vivido a humanidade hoje, tem vivido em meio de grande sofrimento. Em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8 a 9, nos fala das experiências do apóstolo Paulo. Vamos dar uma olhada, 2 Coríntios, capítulo 1, versículos de 8 a 9. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos
até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Nesses versículos, o apóstolo Paulo, ele fala da sua experiência. Diz: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia. Então ele fala da sua experiência e dos seus cooperadores, os quais estavam com ele, estavam vivendo aquela experiência de sofrimento quando eles estavam na Ásia. E ele disse que os sofrimentos que vieram sobre eles foi acima das suas forças. Ele disse a ponto de desesperarmos até da própria vida. Aí o versículo 9 diz: contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte. Ou seja, o nosso sentimento diante da situação é que a nossa morte já estava sentenciada. Depois ele fala: para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. O apóstolo Paulo, nessa experiência, ele fala para os coríntios: quando nós estávamos vivendo essa experiência, nós chegamos ao ponto de nos desesperarmos da nossa própria vida. Estávamos certos de que morreríamos, mas enquanto vivíamos essa experiência, nós, por outro lado, considerávamos que não devemos confiar em nós, mas confiar no Deus que ressuscita os mortos. Amados irmãos, mediante a capacidade de Paulo e de seus companheiros, vivendo aquela experiência, eles estavam certos que o limite deles tinha chegado e que eles não podiam fazer nada por eles mesmos. Por isso, a confiança deles estava no Deus que ressuscita os mortos. Essa deve ser a nossa experiência desses dias, e nós devemos encorajar as pessoas, sendo cristãos ou não sendo cristãos, a colocarem, a porem a sua esperança no Deus que ressuscita os mortos. Não colocar a sua esperança nos governos, nos homens. Sim, nós precisamos dessas pessoas, da capacidade delas para gerir, para governar. Nós precisamos do profissional de saúde para fazer a sua parte, dentro do seu limite, mas nós cremos que Deus, o Deus que ressuscita os mortos, é aquele que capacita essas pessoas, é aquele que dá inteligência, capacidade para que essas pessoas elas executem o seu serviço para salvar vidas, para livrar as pessoas dessa grande situação, dessa situação de morte, de desespero em que as pessoas têm vivido. Por isso, amados irmãos, assim como o apóstolo Paulo, a nossa confiança deve estar no Deus que ressuscita os mortos. Não confiarmos em nós mesmos, mas confiar no Deus que ressuscita os mortos. Não colocar a nossa confiança em homens, mas a nossa confiança ela deve estar somente no Senhor. Ó Senhor Jesus, em meio a essas experiências de sofrimentos, de tribulação, de incapacidade, em meio a toda essa situação, em quem devemos confiar? Devemos confiar no Deus que ressuscita os mortos. Louvado seja o Senhor. O apóstolo Paulo, quando ele fala das suas experiências, as suas experiências de sofrimento, quando ele assumiu o ministério o qual o Senhor estabeleceu para ele, o apóstolo Paulo, falando dessas experiências, de que maneira ele viveu, de que maneira ele superou as situações em que ele viveu. Muitas vezes, quando nós estamos lendo com respeito aos escritos de Paulo, às vezes podemos pensar que Paulo ele era um super-herói. Ele era um homem diferente dos demais. Amados irmãos, Paulo,
ele não era diferente dos demais homens. Paulo, ele era um homem que tinha fraquezas, assim como todos nós. Paulo tinha os seus limites, assim como todos nós. A diferença do apóstolo Paulo era que o segredo de Paulo era que a sua esperança não estava nele mesmo, na sua capacidade, não estava em pessoas, mas a sua esperança estava em Deus. A esperança de Paulo estava apoiada naquele que ressuscita os mortos. Essa é a diferença, esse é o segredo pelo qual Paulo ele se tornava uma pessoa diferente. Não era pela sua capacidade, pela sua inteligência. A diferença era que Paulo ele estava conectado com Deus. Ele estava conectado com aquele que supria para ele tudo o que ele precisava: a força, a esperança, o poder, a confiança, a fé que ele precisava para se manter de pé. Ele encontrava no Deus que ressuscita os mortos. Quando nós lemos Filipenses, nós percebemos que Paulo ele está falando de uma corrida, e ele falou isso também quando escreveu aos Coríntios, que nós estamos em uma corrida e que nós devemos correr de maneira que alcancemos, que cheguemos no alvo, que cheguemos no final dessa corrida e que cheguemos como vencedores. E daí quando ele escreveu aos Filipenses, no capítulo 3, a partir do versículo 7, ele fala o seguinte: Filipenses 3, 7. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado dele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo Jesus, a justiça que procede de Deus, baseado na fé. Então, nesses versículos que Paulo fala aqui em Filipenses, capítulo 9, ele diz que ele não confia nele mesmo, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Aquilo que ele considerava lucro para ele, ou seja, aquilo que ele considerava sabedoria, aquilo que ele tinha e que achava que podia se sustentar, ele disse: isso considerei perda por causa de Cristo. Isso mostra que Paulo ele se dispôs a abrir mão de tudo por causa de Cristo. Isso nos mostra o porquê que Paulo ele era essa pessoa que tinha tanta experiência com esse Deus que ressuscita os mortos. É porque Paulo ele tomou uma decisão. Ele decidiu abrir mão de tudo para ganhar a Cristo. Ele decidiu abrir mão de todas as coisas naturais, de todas as coisas que tinham origem dele mesmo, para se apossar de Cristo, para receber Cristo e para ter Cristo como a sua riqueza e ter Cristo como o seu bem. Aí o versículo 8 diz assim: sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. No versículo 10 ele fala: para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Para o conhecer
e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então Paulo, quando está falando dessa experiência de que ele abriu mão de tudo por causa de Cristo, ele fala que ele está se conformando a Cristo, para conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos. Ele diz: eu tenho comunhão dos sofrimentos de Cristo, conformando-me com ele na sua morte. Então, amados irmãos, Paulo, naquilo que ele considerava uma corrida, ele estava certo de uma coisa: nessa corrida vai ter sofrimento, vai ter obstáculos a vencer. Eu me disponho a sofrer por causa de Cristo, eu me disponho a ter comunhão com Cristo no seu sofrimento, me conformando com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. O que é alcançar a ressurreição dentre os mortos? Paulo ele estava dizendo que ele tinha um objetivo. Ele queria ser um vencedor, e no dia da ressurreição, no dia em que o Senhor ele arrebatará os vencedores, as primícias, aqueles que serão levados ao terceiro céu, Paulo disse: eu quero estar entre esses, eu quero alcançar a ressurreição entre os mortos. Por isso hoje eu abro mão de tudo e considero tudo como perda, tudo como refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado em Cristo. Eu me uno ao Senhor nos seus sofrimentos, porque eu quero fazer parte daqueles que serão arrebatados, que serão ressuscitados dentre os mortos, como primícias para Deus. Então Paulo, quando ele está falando para os filipenses, nessa passagem, ele está mostrando: eu tenho um objetivo, eu quero ser um vencedor, eu quero ser um daqueles que farão parte das primícias, que serão arrebatados primeiro, que serão levados para o Senhor, para o terceiro céu. Amados irmãos, nós também estamos numa corrida. Nós fomos colocados numa pista de corrida e devemos correr com esse objetivo, assim como Paulo correu. Quando chega no versículo 12 desse mesmo capítulo, ele fala o seguinte: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então Paulo diz, a partir do versículo 12, que ele não julga já ter alcançado esse objetivo. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Eu não sei, amados irmãos, se vocês já estão conscientes disso. Você foi conquistado por Cristo. Um dia todos nós estávamos nesse mundo perdido, seguindo o curso deste mundo, seguindo o príncipe da potestade do ar, que é Satanás, e um dia o Senhor nos fez um convite. Um dia o Senhor nos alcançou e nos conquistou para Ele. Fomos conquistados por Cristo. E Paulo diz que nós fomos conquistados para conquistar. Por isso, nesse versículo ele diz: mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. No entendimento de Paulo,
ele foi conquistado por Cristo para conquistar o reino. Ele foi conquistado por Cristo para conquistar o prêmio o qual Deus preparou para os seus vencedores. Amados irmãos, todos nós fomos conquistados para conquistar. Quanto a ser conquistado por Cristo, todos nós somos conquistados. Agora, quanto a conquistar esse prêmio, a obter esse prêmio, isso depende de cada um de nós, da nossa disposição para correr em busca desse prêmio. E aqui o apóstolo Paulo, ele diz que ele não diz que já alcançou, mas ele está prosseguindo para o alvo. Prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele estava prosseguindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amados irmãos, todos nós estamos hoje nessa corrida e todos nós anelamos a alcançar esse alvo, a chegar nesse objetivo de conquistar esse prêmio. Foi para isso que nós fomos chamados. Eu e você fomos chamados, fomos conquistados por Cristo para conquistar o reino, para conquistar o galardão. Louvado seja o Senhor, que nós possamos ter essa disposição, assim como Paulo, de correr essa carreira que nos está proposta. Nessa corrida, amados irmãos, há muitos obstáculos, há muitos sofrimentos, mas assim como Paulo não estava, ele não estava nem aí para os sofrimentos, se ele estava vendo algo muito superior lá na frente, que era Cristo, que era esse prêmio. Por isso ele estava correndo para conquistar. Assim como Paulo teve os seus obstáculos, nós também já tivemos obstáculos até hoje, ainda teremos muitos obstáculos pela frente, mas nós precisamos ter essa disposição para correr até conquistar esse prêmio o qual o Senhor preparou para todos nós. Amados irmãos, essa corrida é uma corrida coletiva. Devemos correr com os braços abertos. Devemos estar dispostos a darmos as mãos e correr de braços abertos, não pensando apenas no nosso próprio benefício, mas pensando no benefício dos outros. Nós somos o corpo, nós somos o coletivo. Por isso, o que nós fazemos deve ser pensando nesse coletivo. Tudo que nós fizermos, amados irmãos, nós devemos fazer pensando em que nós somos o corpo e que devemos fazer tudo isso em benefício do corpo. Paulo, quando ele correu e chegou ao final dessa corrida, em 2 Timóteo, ele fala que ele chegou no final dessa corrida. Ele completou a carreira e guardou a fé. Depois ele fala que esse prêmio, essa coroa, não é somente para ele. Vamos dar uma olhada em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 8. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. De agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. Paulo diz: completei a carreira, guardei a fé.
combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Hoje é a nossa vez de combater o bom combate, de completar a carreira, para que naquele dia nós estejamos ao lado de Paulo, prontos para receber essa coroa. Ele diz: agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. Amados irmãos, naquele dia Paulo não estará sozinho para receber esse prêmio, para receber essa coroa. Haverá outros que estarão com Paulo. Eu e você somos convidados para estarmos ao lado de Paulo naquele dia, para receber esse prêmio. Mas se vamos ou não receber esse prêmio naquele dia, depende do quanto nos dispomos hoje para correr essa carreira, para vencer os obstáculos, não confiando em nós mesmos, mas confiando no Deus que ressuscita os mortos. Essa foi a experiência do apóstolo Paulo. Essa deve ser também a nossa experiência. Em 2 Coríntios, capítulo 1, vamos continuar a leitura em 2 Coríntios, capítulo 1. Paulo, quando ele iniciou essa epístola, ele mostra que os sofrimentos que passamos é para o benefício do corpo de Cristo. Os sofrimentos pelos quais nós passamos, na nossa experiência, na nossa vida cristã, esses sofrimentos não é porque Deus, Ele quer que soframos, Ele quer judiar conosco, e aí Ele nos deixa passar por sofrimento. Não, amados irmãos, nós, como filhos de Deus, como ministros da nova aliança, hoje, quando nós estamos passando por esses sofrimentos, precisamos lembrar: Deus está nos preparando para o benefício do corpo de Cristo. Vamos dar uma olhada em Filipenses capítulo 1, a partir do versículo 3, e vamos ver o que Paulo fala aqui. Dou graças a meu Deus por tudo que recordo de vós. Não, perdão, eu estou lendo Filipenses. É 2 Coríntios, capítulo 1, não é Filipenses. 2 Coríntios, capítulo 1. Versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Ó Senhor Jesus! Mas, se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Esses versículos, eles são bastante desfrutáveis, apesar de falar de sofrimentos, porque aqui mostra que nós temos um Senhor e temos um Pai que está cuidando de nós no meio dos sofrimentos, no meio das tribulações, no meio das privações. O versículo 3, como disse: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. O nosso Deus, Ele é o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. Amados irmãos,
Uma coisa que nós precisamos todos os dias é de misericórdia. O nosso Deus, Ele é o Pai de misericórdia. Ele é aquele Pai que está sempre olhando para os seus filhos, vendo eles cometerem erros, desobedecerem ao Pai, mas ainda assim, esse Pai de misericórdia, Ele está concedendo a sua misericórdia. Ele não desiste de nenhum de nós. Ele é o Pai de misericórdia. Depois diz, e Deus de toda consolação. No meio das tribulações, no meio dos sofrimentos, no meio do desespero, o nosso Deus, Ele está ali nos consolando, nos suprindo o consolo que nós necessitamos para passar por todas essas situações. Aí o versículo 4 diz assim: é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Então, amados irmãos, os sofrimentos que nós passamos muitas vezes, por um lado, muitas vezes, como Pedro fala, pode parecer estranho, mas ele diz para não estranharmos o fogo ardente que surge no meio de nós, destinado a provarmos como se alguma coisa extraordinária nos estivesse acontecendo. Pedro diz para não estranharmos esse fogo ardente. E aqui, nesses versículos, nós entendemos por que não estranhar. Porque quando Deus nos permite passar por algum sofrimento, Ele está nos preparando para o benefício do corpo de Cristo. É o que diz esse versículo. Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Quantas vezes nós encontramos irmãos que estão passando por experiência de sofrimento e de tribulação que nós já passamos. E nesse momento, nós que já passamos por essas experiências e que fomos consolados e confortados pelo Senhor, nesse momento nós podemos chegar para esse irmão, para essa irmã que está vivendo aquela experiência de sofrimento, e nós podemos consolá-lo e falar para essa pessoa: nós temos um Deus que Ele nos conforta, nós temos um Deus que nos sustenta, que nos consola, que nos ampara no meio desse sofrimento. Nós temos um Pai de misericórdia e nós temos um Deus de toda a consolação. Ou seja, toda a consolação que nós precisamos, nós encontramos nele. Amados irmãos, era isso que Paulo estava falando. O sofrimento que nós passamos é em benefício do corpo de Cristo. Ele diz: para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos fomos contemplados, ou com a consolação com que nós mesmos fomos consolados por Deus. Oh Senhor Jesus! No versículo 5 ele diz: porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Então Paulo diz: quanto maior o sofrimento que veio até nós, ou que vem até nós, maior a consolação que vem a nós por meio de Cristo. Se o sofrimento vem em grande medida, a consolação transborda por meio de Cristo. Amados irmãos, que maravilhoso sabermos que nós temos esse Consolador, que nós temos esse Senhor que nos consola, que nos conforta, que nos sustenta, que nos encoraja. Na verdade, quando ele fala aqui de consolação, quando ele fala o Deus de toda consolação,
na verdade, é o Deus de todo encorajamento. Ele nos encoraja. Cada momento que nós estamos vivendo de tribulação, de sofrimento, o nosso Senhor, Ele vem nos encorajar. Ele é o Deus de todo encorajamento. O versículo 6 diz: mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como somos participantes dos sofrimentos, assim o seremos da consolação. Louvado seja o Senhor. Como somos participantes dos sofrimentos, assim o seremos da consolação. Por isso, amados irmãos, sofrer sozinho, sem o Senhor, essa é a pior coisa que alguém pode passar. É a pior situação de um cristão, é sofrer sozinho. Mas sofrer tendo o Senhor como nosso encorajador, como nosso consolador, como nosso supridor, amados irmãos, esse sofrimento, por um lado, ele traz benefício para nós mesmos, nos traz experiência, nos traz maturidade, nos traz edificação. Por outro lado, esse sofrimento que passamos, eles são benéficos para a edificação do corpo de Cristo. Vai trazer benefício para outros irmãos. Os pais serão encorajados por nós, por essas experiências que nós passamos. Louvado seja o Senhor. Realmente esses versículos são maravilhosos e são muito encorajadores para todos nós. Ó Senhor Jesus. Em Colossenses capítulo 1, versículo 24, Paulo, ele ainda fala com respeito à questão de sofrimento. Colossenses 1, versículo 4. Fala o seguinte: desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. É o versículo 24. Fala o seguinte: agora me regozijo dos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Então, atente para o que Paulo fala nesse versículo. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Então Paulo, ele ousa dizer que se regozija nos seus sofrimentos pelos irmãos. E preenche o que resta das aflições de Cristo a favor do seu corpo, que é a igreja. Amados irmãos, Paulo, ele sofreu muito. E ele sofreu muito pela igreja. Ele sofreu muito pela edificação do corpo de Cristo. E ele fala que o seu sofrimento era para preencher o que resta das aflições de Cristo a favor do seu corpo, que é a igreja. Então, uma coisa que nós precisamos entender aqui é que quando Paulo fala que ele preenche o que resta dos sofrimentos de Cristo, das aflições de Cristo, esse sofrimento não é o sofrimento de Cristo em relação à nossa redenção. Em relação à nossa redenção, Cristo sofreu sozinho. E quando ele estava na cruz, ele disse: está consumado. Quando ele falou está consumado, ele disse: completei. O que estava determinado para mim, aqui nessa terra,
O que estava determinado para mim, no que diz respeito ao sofrimento, está consumado. Estou pronto para morrer. Estou pronto para ser recebido pelo Pai. Então, amados irmãos, quanto à nossa redenção, quanto a Cristo morrer por nós para a nossa redenção, o seu sofrimento desde o seu nascimento até a sua morte, ele sofreu sozinho. Ninguém teve parte desse sofrimento senão o Senhor. Mas quando Paulo fala que ele preenche o que resta das aflições de Cristo a favor do seu corpo, que é a igreja, Paulo está falando do sofrimento com respeito à edificação do corpo de Cristo. Com respeito à nossa redenção, Cristo, ele já está assentado à destra do Pai. Mas com respeito à edificação da igreja, com respeito ao nosso crescimento, à nossa transformação, Cristo, ele está em pé, porque ele ainda está trabalhando. Em Atos capítulo 7, vamos ver aqui com respeito à experiência de Estevão, quando ele estava sendo apedrejado. Atos capítulo 7, versículo 55 e 56. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Versículo 56 diz: E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Então, há passagem na Bíblia que diz que o Senhor Jesus, ele está sentado à destra de Deus. Nesse versículo, diz que ele está em pé à destra de Deus. Amados irmãos, como eu já falei, com respeito à nossa redenção, o Senhor já descansou. Ele está sentado à destra do Pai, porque ele já cumpriu a nossa redenção. Mas com respeito à edificação da igreja, com respeito à nossa transformação, o Senhor, ele está de pé, ele ainda está trabalhando. Em Apocalipse, diz que ele está andando no meio das igrejas, ele está andando no meio dos candeeiros de ouro. Por que ele está andando no meio dos candeeiros de ouro? Ele está andando, por um lado, para ver a situação, a condição, a nossa condição. Por outro lado, ele está suprindo tudo que nós necessitamos. Hoje, o Senhor, ele está trabalhando para edificar o seu corpo. Ele está trabalhando como Espírito a partir do seu trono, suprindo-nos tudo que nós necessitamos. Ó Senhor Jesus! Meus amados irmãos, o apóstolo Paulo sofreu a favor do corpo de Cristo. O seu sofrimento a favor do corpo de Cristo serviu de muita experiência para todos nós. Hoje, quando nós lemos os escritos de Paulo, nós somos encorajados com as experiências de Paulo. Que nós também sejamos esses, que as nossas experiências possam servir de encorajamento para outros, e assim outros sejam edificados por meio da nossa experiência, por meio do nosso serviço, assim como foi a experiência do apóstolo Paulo. Em 2 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 8, vamos ler esse versículo. Vamos ler novamente esse versículo de 2 Coríntios. Olha o tempo. 2 Coríntios,
irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Então Paulo, quando ele está falando aqui para os coríntios com respeito a esse sofrimento, ele diz: chegamos ao ponto de nos desesperarmos da própria vida. Amados irmãos, quando Paulo estava passando por essas experiências, ele tinha a garantia de que não estava sozinho. O Senhor estava com ele. Olha o que fala o versículo 9: contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Olha o versículo 10: o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado, que ainda continuará a livrar-nos. Então Paulo, ele sabia quem estava com ele. Quando ele estava passando por essa experiência, por esse sofrimento, a favor do corpo de Cristo, Paulo sabia: eu não estou sozinho. Eu não estou sozinho. Eu tenho a meu favor o Deus que ressuscita os mortos. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado, que ainda continuará a livrar-nos. Amados irmãos, vamos tomar posse dessa palavra, o qual nos livrou. Deus já nos livrou de tantas coisas. A primeira coisa que Ele nos livrou foi do lago de fogo. Ele já nos livrou de tão grande morte. Mas nas nossas experiências, no nosso viver diário, na nossa carreira cristã, Ele nos livra todos os dias, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte. Amados irmãos, tomemos essa palavra pela fé. Ele nos livrará de tão grande morte, em que temos esperado, e que ainda continuará a livrar-nos. O nosso Deus é aquele que nos livrou, que está nos livrando e que nos livrará. Então Paulo, ele fala aqui desses três aspectos: nos livrou no passado, nos livrará no futuro, continuará a livrar-nos no presente. Louvado seja o Senhor, amados irmãos. Esse Senhor, Ele está a nosso favor para nos livrar de todas essas situações, principalmente dessa situação em que nós estamos vivendo nesse mundo hoje. O nosso Senhor, Ele é o grande sumo sacerdote, que passou por muitas experiências na sua vida humana, vivendo como homem aqui na terra. Ele passou por todas essas experiências para ser o nosso misericordioso e fiel sumo sacerdote. Para concluir, vamos ler Hebreus capítulo 2 e depois Hebreus 4. Rapidamente vamos ler esses versículos. Hebreus 2, 16 a 18. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Ele não socorre anjos, ele socorre a descendência de Abraão. Amados irmãos, nós somos a descendência celestial de Abraão. Deus não socorre anjos, ele socorre a nós, a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos,
para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Louvado seja o Senhor. E o versículo 18 diz: pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Amados irmãos, ele é poderoso para nos socorrer. Principalmente nesses dias, nós precisamos do socorro do Senhor. Ele é poderoso para nos socorrer. O capítulo 4 de Hebreus, versículo 14 a 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Aleluia! Amados irmãos, nós temos um grande sumo sacerdote, o nosso Senhor Jesus, que penetrou os céus. Hoje ele está à destra de Deus. Como esse grande sumo sacerdote, ele intercede por nós. Ele é o nosso intercessor. E esse versículo 16, ele é um versículo maravilhoso. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Amados irmãos, esse versículo nos dá uma garantia. Se nos achegarmos a Ele, Ele vai nos socorrer. Acheguemos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. É o que nós precisamos nesses dias, é o que o mundo precisa nesses dias, é o que a humanidade precisa de socorro. Por isso, vamos, amados irmãos, todos nós juntos, vamos buscar esse socorro do Senhor. Vamos buscar esse socorro do Senhor para nós e para os outros. E vamos falar para as pessoas: há um socorro, há uma saída. A saída é se achegar junto ao trono da graça, é se achegar diante desse grande sumo sacerdote. Ele é o nosso socorro. Ele vai nos receber, Ele vai nos socorrer, e nós vamos achar graça para socorro em ocasião oportuna. Louvado seja o Senhor, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor possa nos suprir e que nos faça lembrar de que, ao nos achegarmos a Ele, Ele irá nos socorrer. Portanto, amados irmãos, vamos buscar esse socorro que precisamos. Vamos buscar esse socorro no Senhor. Ele é o nosso socorro. Louvado seja o Senhor. Queria concluir com oração. Senhor, muito obrigado por essa noite. Obrigado, Senhor, por esse momento que nos concedeste aqui. Obrigado pela sua palavra. Obrigado pelo encorajamento que recebemos por meio da sua palavra. Senhor, muito obrigado pelas experiências do apóstolo Paulo. E essas experiências foram escritas para o nosso encorajamento. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor vai chegar até nós a sua palavra. E o Senhor, como esse sumo sacerdote que está diante do Pai, está intercedendo por cada um de nós. Senhor, muito obrigado, porque podemos contar com o seu socorro. Podemos nos achegar a Ti, podemos receber o socorro que vem de Ti. Podemos ser supridos, encorajados, consolados, fortalecidos para vencermos, Senhor, essa grande onda que há nesse mundo hoje. Senhor, não temos força. A nossa esperança é o Senhor. Senhor, até a nossa fé, muitas vezes, Senhor, é tão limitada diante dessas coisas. Mas, amado Senhor, Tu és a nossa esperança. Tu és o nosso socorro. Nós cremos, Senhor, que o Senhor colocará limite nessa onda, que o Senhor livrará o seu povo.
e que o Senhor fará cessar tudo isso e dará livramento ao seu povo, dará livramento a todos aqueles que te buscam, Senhor. Senhor, muito obrigado pela sua presença, pela sua pessoa. Senhor, nós precisamos de ti. Senhor Jesus, mais uma vez eu repito, Senhor, tu és o nosso socorro. Nós queremos a ti, como nosso sumo sacerdote, como nosso grande sumo sacerdote e como nosso socorro. Senhor, queremos achegar a ti todos os dias. Obrigado, Senhor, por ser tão maravilhoso, ser tão misericordioso para conosco. Aleluia, louvado seja o Senhor.